Olá a todos, vamos continuar falando hoje sobre respostas de sistemas lineares. Os sistemas lineares em estudo basicamente são sistemas de primeira ordem e segunda ordem. Sistemas de primeira e segunda ordem apresentam como resposta a um sinal do tipo de grau unitário uma curva com essa característica, então, seja lá o sistema GDS com uma entrada de grau unitário, onde a transição ocorreu em zero no tempo 0 segundos. A curva característica de saída vai ter duas partes. A primeira parte vai ser o transitório, onde vai existir uma grande oscilação ou uma grande transição, tá? Esse sistema pode oscilar ou não, mas vai ocorrer a transição do estado que vinha o sistema para o novo estado. Tá? E após um certo tempo vai entrar esse sistema em regime. Esse tempo seria o tempo de acomodação. Bom, sistemas de primeira ordem, eles são. Falamos um pouco também sobre estabilidade, tá? Sistemas de primeira ordem, como vimos, eles respondem de acordo com essa função de transferência, tá? Onde nós temos um ganho e uma constante de tempo. Aplicando o degrau unitário, então, num sistema de primeira ordem, nós teremos essa curva escura aqui como resultado. O que vale destacar aqui é que o sistema de primeira ordem não oscila, tá? E ele tem sempre essa curva característica, onde passando a primeira constante de tempo, o sistema está em 63,2% do valor final. Na segunda constante de tempo, ele está em 86,5% do valor final. Terceira constante de tempo, 95%, e assim por diante, até a quinta constante de tempo, em 99,3% o seu valor final. Característica de sistemas térmicos, sistemas massa amortecedor, sistemas térmicos, sistemas massa amortecedor, mola amortecedor, tá? Circuitos RL e RC. Também tem essa característica de sistema de primeira ordem. Hoje vamos continuar falando e agora sobre sistemas de segunda ordem. Então temos uma função de transferência padrão para o sistema de segunda ordem, onde aparecem os elementos ômega-n e o zeta. Ômega-n é a frequência natural desse sistema e o zeta é o coeficiente de amortecimento desse sistema. A partir desses dois parâmetros são definidos então o comportamento desse sistema, como por exemplo a oscilação, o tempo de subida, tempo de pico, tempo de acomodação, entre outros. Isso é muito útil no projeto de controladores e na avaliação de desempenho desses sistemas. Exemplos são circuitos LC, RLC, sistemas massa-mola amortecedor. Fizemos um breve exercício aqui, recapitulando então a última aula. Continuando a partir desse momento, tá? Então, a partir da função transferência padrão, tá? Aplicando a fórmula de Bhaskara no denominador, nós vamos encontrar as raízes, então, para a variável de Laplace, tá? E todas as raízes de um polinômio aqui, tanto do numerador quanto do denominador, eles vão ter uma parte real e pode ter uma parte imaginária também, como também pode ser somente a parte imaginária, dependendo do valor das raízes. Existe uma relação muito próxima aqui, ó, entre os coeficientes da função transferência de segunda ordem com o plano imaginário J ômega, que nós já comentamos brevemente. Nós vamos falar mais adiante isso com mais detalhes. Então é basicamente relacionando as raízes, tá? Isso nós vamos falar mais adiante no momento oportuno. O que fica de hoje, tá? Da aula de hoje, é que dependendo do valor do amortecimento, aqui, ó, eu vou ter uma raiz, né, na equação de Bhaskara, eu vou ter uma raiz negativa ou não, tá? Se esse amortecimento for menor do que 1, tá? Eu vou ter um... Se esse amortecimento for menor do que 1, eu vou ter uma raiz negativa, porque se o amortecimento for menor do que 1, eu vou fazer essa conta aqui, ó, um número menor do que 1 menos 1, eu vou ter uma parcela negativa dentro dessa raiz e, por consequência, eu vou ter uma raiz complexa conjugada. Isso caracteriza um caso subamortecido, onde o amortecimento é maior do que 0 e menor do que 1. Se o amortecimento for igual a zero, eu tenho um caso sem amortecimento,
tá? Ou seja, eu tenho uma raiz negativa com menos 1 aqui, propriamente dito, e eu não vou ter parte real, tá? Se eu tenho amortecimento igual a zero, eu não tenho a parte real, eu tenho somente parte complexa conjugada, tá? Isso é só olhando para as raízes do polinômio característico, tá, pessoal? Se eu tenho um amortecimento igual a 1, tá? Eu vou ter essa raiz igual a zero. Então, eu vou ter zero aqui, eu não vou ter parte, eu não vou ter a parte complexa conjugada, eu não vou ter a parte correspondente a esse lado, essa soma, então, da raiz, tá? E se o amortecimento for maior do que 1, eu também vou ter, agora eu vou ter um valor maior do que 1, então, na raiz, e aí eu vou ter raiz positiva e eu vou ter raízes diferentes, raízes reais diferentes. Bom, o que significa isso aqui? Trazendo para a análise da resposta propriamente dita, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho a função transferência 9 sobre s ao quadrado mais 9. Se eu fizer a análise da raiz do denominador, então pegando o polinômio do denominador aqui, ó, s ao quadrado mais 9 igualando a zero, eu vou ter que as minhas raízes são, nesse caso então, pessoal, a raiz do polinômio característico, s ao quadrado mais 9 igual a zero, fica s ao quadrado igual a menos 9, s em 1, 2, então, que seriam as raízes, tá? É mais ou menos a raiz de 9, eliminando o quadrado do variável s. Logo, eu posso dizer que isso é raiz de menos 1 vezes raiz de 9. Raiz de menos 1 é a nossa variável de complexa conjugada, então eu troquei por j. Então, as raízes S1, 2 é j mais menos 3, logo S1 eu posso dizer que é o J3 e S2 é o menos J3. Analisando no gráfico do lugar das raízes, então eu coloco aqui, ó, a posição das raízes. Então, em mais J3 eu coloco uma raiz, em menos J3 eu coloco outra raiz. Então eu estou sobre o eixo J ômega. Lembrando que para a direita do eixo eu tenho um sistema instável e para a esquerda eu tenho um sistema estável. Nós vamos ver que em cima do eixo J ômega eu tenho um sistema marginalmente estável, tá? Então é aquele sistema que não vai nem atenuar a sua oscilação e nem aumentar a sua oscilação. Por isso que aplicando um degrau unitário nesse sistema que aqui está colocado, tá? Se eu aplicar um degrau unitário na entrada, eu vou ter como saída esse sinal oscilatório, porque os polos estão sobre o eixo J ômega, tá? Nesse primeiro exemplo, teria um sistema, então, não amortecido aqui, tá? Onde o nosso amortecimento é igual a zero. Bom, o segundo caso aqui, temos um sistema criticamente amortecido, onde a gente pode analisar as raízes, então, desse sistema, avaliando quais são as raízes desse polinômio. Então, o polinômio s ao quadrado mais 6s mais 9 vai ser igual a zero e a partir disso encontraremos as raízes. Então, nesse caso, pessoal, calculando aqui as raízes a partir da fórmula de Bhaskara, eu vou ter o menos b, que seria o 6 aqui, menos 6, mais menos raiz de b, que é o 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é 9, dividido por 2 vezes 1, que é o 2. Então, S1, 2, eu vou ter menos 6 mais menos raiz de 36, menos 36, que é 0. Logo, as raízes S1 e S2 são raízes reais e raízes idênticas, tá? Então, esse aqui é um caso criticamente amortecido que ocorre quando o amortecimento é unitário. Continuando aqui, se aplicarmos Bhaskara, bom, o que acontece quando o amortecimento unitário? A resposta do sistema é amortecida, tá? Ela tem um amortecimento criticamente amortecido, ou seja, ela não vai oscilar, tá? Se for o amortecimento for menor do que 1, ela vai oscilar um pouco, e se for maior do que 1, ela vai demorar cada vez mais para chegar em regime. Bom, aqui sistema super amortecido, tá? Então é quando as raízes, ou seja, quando o amortecimento ele é maior do que 1,
Então, nesse caso, o amortecimento é maior do que 1. Se nós aplicarmos a fórmula de Bhaskara aqui nessas raízes, nós vamos chamar nesse polinômio, nós encontraremos as raízes S1 e S2. São raízes reais e distintas. Tá? Com amortecimento maior do que 1, eu tenho uma curva que demora mais para chegar então no seu regime, ou seja, é um sistema super amortecido. E para o caso do sistema subamortecido, onde o amortecimento é maior do que 0 e menor do que 1, eu sempre vou ter uma oscilação no sistema subamortecido, tá? Então ele sempre vai dar uma pequena oscilada, ou maior oscilação quanto mais perto for de 0 o amortecimento, ou menor oscilação quanto mais perto for de 1 o amortecimento. E eu vou ter sempre raízes complexas conjugadas. Tá? Nesse caso aqui, ó, se nós aplicarmos a fórmula de Bhaskara, tá? Nós encontraremos para as raízes S1, eu tenho que S1 e 2 vão ser menos 1 mais menos J raiz de 8. Tá? Então eu tenho duas raízes, S1 eu tenho menos 1 mais J raiz de 8 e S2 eu tenho menos 1 menos J raiz de 8. Tá? Estou mostrando já sempre o plano complexo conjugado aqui para que a gente já se familiarize, mas nós veremos com mais detalhe isso nos próximos conteúdos. Bom, com relação ao amortecimento aqui, pessoal, então nós já vimos aqui os casos subamortecido, superamortecido, criticamente amortecido, tá? E não amortecido. Aqui nós temos também, ó, se o amortecimento aqui, ó, que é o zeta, for entre 0, o amortecimento igual a 0 seria o primeiro caso da nossa simulação que nós vimos aqui, ó. Amortecimento igual a 0, tá? Ela vai oscilar indefinidamente quando aplicado no degrau unitário. Sempre aqui está sendo aplicado no degrau unitário, tá? Quando o amortecimento vai aumentando aqui, ó, para 1 aqui, ó, vocês observem que vai ter uma exponencial aqui, tá? Atenuando essa oscilação, tá? E quanto maior for o amortecimento, menor vai ser o pico dessa oscilação. 0,5 aqui eu vou ter um pico abaixo de 1,2, tá? 1 seria o valor final onde essa curva estabilizaria. Tá? 0,7 eu tenho uma pequena sobrepassagem acima do valor final, tá? O 0,7 seria essa curva aqui, ó. Pequena sobrepassagem. 0,8 e 1. O 1 eu não vou passar do valor final, eu vou encostar no valor final pelo lado de baixo aqui, tá? E para valores de amortecimento maior do que 1, eu vou ter sempre o sinal, a saída, estabilizando no valor final sempre por baixo. Eu nunca vou ter uma sobrepassagem, eu nunca vou passar acima do valor final. E vai demorar cada vez mais. Quanto maior for o amortecimento, maior vai ser o tempo com que esse sistema vai estabilizar. Bom, pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Onde podem ser encontrados os valores de frequência natural e amortecimento a partir de dados funções de transferências, tá? Eu fiz para a letra A, aqui ao lado, tá? Então eu tenho o polinômio característico, S ao quadrado mais 8S mais 12, eu quero saber qual que é a frequência natural e o amortecimento correspondentes a esse polinômio característico. Então basta eu igualar aqui ao polinômio característico da função transferência padrão e comparar os termos, tá? Então 12 está para ômega n ao quadrado, então eu posso encontrar o ômega n, fazendo a raiz de 12, que vai dar 3,46. E o 8 está para 2 zeta ômega n, então 2 zeta ômega n igual a 8, tá? Eu só posso fazer essa comparação porque os coeficientes do s ao quadrado são unitários, tá? Então 2 zeta ômega n igual a 8, então eu isolo zeta, eu conheço o ômega n da conta anterior, então eu vou ter o ômega n 1,15. E aqui, olhando, eu sei se o sistema é superamortecido, é subamortecido, é criticamente amortecido. No caso, o zeta maior do que 1 é superamortecido. Então eu deixo para vocês aqui encontrar esses valores para a letra B e para a letra C e saber se esses sistemas são criticamente amortecidos, superamortecidos, não amortecidos, tá? De acordo com o valor do zeta, que é a constante de amortecimento.
E aí nós chegamos na especificação de desempenho, tá? Então, toda a especificação de desempenho que nós estudaremos nessa disciplina, ela vai ser relacionada a um degrau unitário. Então, sempre supondo que é dado um degrau unitário, e aí observa-se a resposta de saída com relação à oscilação da resposta de saída, ao tempo de pico, à ultrapassagem que ocorreu com relação ao valor final, tá? E isso aí é muito utilizado em sistemas para projetar sistemas de controle. Bom, então de acordo com a entrada do tipo degrau unitário, eu vou ter esses tempos aqui que eu já vou falar melhor para vocês, ó, que é melhor visto nessa figura, tá? Então, aplicando um sinal, um degrau unitário em um sistema, esse sistema pode oscilar ou não. Se ele oscilar, ele vai apresentar uma característica parecida com essa. Então, a partir do instante onde eu apliquei o degrau na entrada do sistema, eu vou ter um tempo, basicamente os tempos que nós utilizamos, basicamente é o tempo de pico, tá? Tempo de pico é o valor com que o sinal demora para chegar no valor de pico, que é o valor máximo da forma de onda, ou seja, instante de pico ou tempo de pico, tá? Também temos o P, que seria a ultrapassagem percentual. Então, em relação ao valor que esse sistema vai se estabilizar quando o tempo tender ao infinito, ó, tá? Eu vou ter um valor com que essa curva passou acima desse valor estabilizado, tá? Nesse caso, é unitário, tá? Aí eu calculo o valor percentual, que é o valor acima desse valor onde o sistema estabilizou. E isso eu vou chamar de ultrapassagem percentual. Ou seja, se o meu sinal estabilizou em 1 e eu cheguei a um pico de 1,1, ou seja, o meu sistema tem uma ultrapassagem percentual de 10%. Ele chegou em 1,1 e estabilizou em 1, então eu tenho 10% de ultrapassagem percentual. Tá? Outro valor que é muito utilizado é o tempo de acomodação, tá? Que é o TS. Nós já veremos as fórmulas para eles. Mas nós também temos também o tempo de subida, que é o TR, T-rise, tá? Que é o tempo que o sistema leva para sair do valor de estabilização anterior ao degrau até o valor onde ele passa pelo valor final, tá? E temos também o tempo de atraso, que é o tempo que o sistema leva desde o valor de início até 50% do valor final. Tá? Então, em relação tudo ao valor final. Nesse caso, o valor final é 1, mas poderia ser um outro valor qualquer. E aí, no tempo de acomodação, nós temos os critérios de 5% e 2%, tá? Que eu esqueci de falar. Que é o que? Existe uma envoltória com relação ao valor final aqui, ó, de 5% acima e 5% abaixo, ou 2% acima e 2% abaixo. A partir do momento que a curva de saída entrar nessa envoltória e não sair mais, eu tenho o tempo de acomodação. Então, nesse caso aqui, eu teria o tempo de acomodação, onde a curva passou para dentro dessa envoltória e não sai mais. Tá? E esse tempo pode ser de 5% ou 2%. Como é que são caracterizados esses tempos? Todos em relação à frequência natural e ao amortecimento do sistema de segunda ordem, tá? Então, para o tempo de subida, tá? Que é o tempo que o sistema vai de 10%, aqui nessa fórmula, tá? Esse tempo que vai de 10% a 90% do valor final, sempre falando em relação ao valor final, é 2,16 vezes o zeta mais 0,6 sobre o ômega n, tá? O tempo de acomodação ou tempo de assentamento, tá? Para o critério de 2%, onde ele entra no 2% na envoltória, seria 4 vezes constante de tempo, tá? Ou 4 sobre sigma, que nós veremos mais adiante, mas vamos nos focar nessas fórmulas aqui, ó. Seria 4 sobre amortecimento vezes ômega n. E o tempo de acomodação para critério de 5% é 3 sobre amortecimento vezes ômega n. O tempo de pico ele é calculado dado por π sobre a frequência natural vezes raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado. E a ultrapassagem percentual é 100 vezes, e esse valor é sempre em percentual, tá? Então esse valor aqui é sempre em percentual, não esqueçam disso, tá? Ele é 100 vezes a exponencial de menos π
vezes amortecimento sobre 1 menos amortecimento ao quadrado na raiz quadrada. Bom, para que servem essas fórmulas? Servem para encontrar esses valores a partir de uma função transferência qualquer, tá? Ou a partir desses valores obter a função transferência que corresponda a esses critérios. São os critérios de desempenho. No primeiro exemplo que eu faço com vocês é calcular os índices então de desempenho a partir de uma função transferência. Então, seja a função transferência abaixo 25 sobre s ao quadrado mais 3s mais 25, ela já está na forma padrão, tá? Observem que eu já estou unitário esse termo aqui. Calcule o tempo de subida, tempo de pico, ou melhor, tempo de acomodação, tempo de pico e ultrapassagem percentual. E aí aqui nós temos, e aí além disso confirmar isso via simulação. Então para que eu possa calcular esses tempos aqui todos, ó, eu tenho que encontrar primeiro a frequência natural e o amortecimento, seja para qual for o valor que eu estou calculando. Então, como que eu faço isso? Eu comparo a função transferência em questão com a função transferência padrão e encontro o ômega-n e o amortecimento. Nesse caso, o ômega-n, comparando sempre os termos do denominador, tá? O ômega-n eu comparo os termos correspondentes do denominador, então o ômega-n quadrado é 25, logo o ômega-n é 5, porque a raiz de 25 é 5, tá? E o amortecimento eu tiro comparando o termo em S do denominador. Então, o 3 aqui está para 2 vezes amortecimento ômega-n. Logo, isolando o amortecimento, eu conheço ômega-n que é 5, que eu já calculei. Então, vai ser 3 sobre 2 vezes 5. Logo, o amortecimento é 0,3. Conhecendo o amortecimento e a frequência natural, eu encontro os tempos correspondentes. Logo, o tempo de acomodação para esse sistema aqui, de 5%, vai ser 3 sobre ômega-n vezes amortecimento, ou 3 sobre 0,3 vezes 5, ou corta esse 3 aqui, tá? Eu posso dizer que é 1/5 ou 0,2 segundos. Esse é o tempo de acomodação. Tempo de pico, π sobre ômega-n, que multiplica na raiz 1 menos amortecimento ao quadrado. Substituindo os valores ômega-n e amortecimento, eu tenho um tempo de pico de 0,659 segundos. Ultrapassagem percentual, então, eu tenho 100 vezes a exponencial de menos 0,3 vezes π, porque o 0,3 é o amortecimento calculado anteriormente, sobre a raiz de 1 menos 0,3 ao quadrado, tá? Da forma do ultrapassagem. Logo, eu tenho 37,2% de ultrapassagem percentual. Então, eu calculei aqui os valores todos, ó, de tempo de acomodação, tempo de pico e ultrapassagem percentual a partir da função transferência fornecida, tá? Falta fazer a simulação para confirmar os valores. Bom, a simulação, eu estou utilizando o Scilab, tá? O Scilab, que é o software que não necessita de licença, vamos dizer assim, tá? Muito parecido com o Simulink. Quem quiser usar o Simulink não tem problema, tá? Mas o Scilab é um bom software também para essas simulações que nós estamos fazendo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a função transferência desejada aqui, ó, o G1ds, que é 25 sobre s ao quadrado mais 3s mais 25. 25 sobre s ao quadrado mais 3s mais 25, tá? Jogar no Scilab e vou rodar o degrau unitário e verificar se os tempos aqui, os critérios de desempenho foram alcançados conforme o que foi calculado, tá? Eu já vou mostrar a simulação, como que eu faço a simulação no Scilab, em um vídeo separado, tá? Mas basicamente rodando essa simulação para o degrau unitário, eu tenho essa curva. Ou seja, essa curva é uma curva que oscila, tá? Então esse sistema ali eu tenho uma boa oscilação. Apliquei um degrau unitário, tá? Na saída com um tempo 0 segundos, tá? E a minha saída do meu sistema, o y aqui para mim, que é a variável de saída, ela teve essa característica. Bom, vamos ver qual que é o amortecimento nesse caso. Então, o amortecimento 0,3 aqui, ó, ele realmente corresponde a uma resposta oscilatória, tá, pessoal? Então, eu só vou voltar na curva do amortecimento.
Se vocês observarem nessa curva padrão do amortecimento 0,03, tá? Que nós observamos ali, ela realmente tem um pico aqui, ó, tá? E esse pico, ele tem essa oscilação decrescente, tá? Dá para observar também que para o amortecimento 0,3, o valor com que esse pico passa ao valor final, que é 1 nesse caso aqui, ó, é acima dos 20%, tá? Então seria e acima dos 30%, inclusive, tá? Então a ultrapassagem percentual deve ser quase 40% aqui, porque tem 1,4. Vamos observar lá se temos isso também. E realmente, como foi calculado aqui, ó, a ultrapassagem percentual é quase 40%, tá? 37,2%. Então, rodando a simulação no Scilab, tá? E dando um zoom aqui nesse ponto específico aqui, ó, nós temos esse primeiro gráfico, onde mostra para nós o ponto máximo, tá? Corresponde ao tempo de pico, tá? O x aqui seria o tempo, tá? O x é a variável de tempo. Só um minuto, pessoal. O x corresponde à variável de tempo. Só um minuto, pessoal. X corresponde à variável do tempo e o y corresponde à variável de saída, tá? Então o meu x aqui, 0,658, deve corresponder ao valor calculado. Então o tempo de pico calculado é 0,659. Então é uma boa aproximação aqui o 0,658, tá? Então o valor é praticamente o mesmo. E o valor aqui o valor de pico aqui, ó, o y, ele chegou ao valor de 1,372, tá? E o valor final que esse sistema estabilizou aqui, ó, é o valor correspondente ao 1 aqui, tá? Então aqui o valor final é unitário também. Então 0,372 em cima do valor final, tá? Se nós fizermos as contas, o valor final 100% é 1. Então 37,2 esse valor vai ser 37,2% acima do valor final, que corresponde ao nosso valor da ultrapassagem. Ou seja, se esse sistema ultrapassou o valor final em 37%, tá? 37,2%, e se esse valor é 1, o valor final, então existe essa coerência. Então o valor da simulação aqui, ó, é 1,372, que representa um acréscimo, tá? De 37,2% no valor final. Ou seja, a ultrapassagem percentual calculada, tá, corresponde à ultrapassagem percentual observada em simulação, de 37,2% em relação ao valor final desse sinal que é unitário. E aqui também temos o tempo de acomodação, tá? Então aqui nós temos o tempo de pico e aqui nós temos o tempo de acomodação, que para a variável x aqui para nós, tá? Corresponde para o tempo de acomodação de 5%, tá? Então depois que esse sinal aqui entrou numa envoltória, tá? Eu não vou detalhar nesse gráfico aqui, ó. Correspondente a 5%, tá? 5% de 1 é 1,05 ou 0,95, tá? Então, esse sistema aqui, ó, ele passou para dentro dessa envoltória quando o sistema estava em 1,05 segundos, tá? Corresponde, 1,05 do valor final, e esse tempo corresponde a 2 segundos. No nosso cálculo, deixa eu ver só um minuto, pessoal. Pessoal, eu vou corrigir aqui, ó. O tempo de acomodação é 3 sobre amortecimento ômega-n. O amortecimento é 0,3, calculado. O ômega-n é 5. Então aqui, se eu cortar esse 3 com esse 3, eu vou ficar 0,1 vezes 5 embaixo, vai ser 0,5. Tá? E 1 sobre 0,5 vai ser igual a 2 segundos, e não
0,2 como colocado. E aí nós temos o valor coerente, então, com o simulado. Então, o tempo de acomodação, com o critério de 5%, deve ser 2 segundos, que é o que nós temos aqui, ó. Tempo de acomodação igual a 2 segundos. Ou seja, quando o tempo for 2 segundos, ele entrou na envoltória aqui, correspondente aos 5% do valor final, tá? Então, se eu fizer uma com relação ao 1 aqui, tá? Ele entrou para dentro dessa janela correspondente a 5% do valor final, que é 1,05. O valor final é 1, então o limite superior dessa envoltória seria 1,05, tá? E o sinal entrou para dentro dessa envoltória no tempo de 2 segundos. E a partir daqui ele vai oscilar, tá? Ele vai oscilar, mas vai permanecer sempre agora dentro dessa envoltória, estabilizando quando o tempo tender a infinito no valor unitário. Bom, pessoal, então nós obtivemos aqui, o que nós fizemos aqui? Ó? Nós obtivemos, a partir de uma função transferência, nós calculamos os tempos de pico, tempo de acomodação e ultrapassagem percentual, através das fórmulas, e confirmamos isso via simulação utilizando o Scilab. Tá? Agora vamos fazer o contrário. Tá? Vamos então obter uma função de transferência a partir dos índices de desempenho. Tá? Então vamos definir 2 índices de desempenho e obter a função transferência e verificar se esses índices são coerentes. Bom, como é que eu posso fazer isso? Tá? Eu tenho as fórmulas que relacionam o tempo de pico, tempo de acomodação e ultrapassagem percentual com o amortecimento e a frequência natural. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar 2 desses critérios de desempenho sempre e obter esses 2 coeficientes da função transferência padrão. A função transferência padrão é ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado, tá? Então, eu vou sempre obter esses 2 coeficientes aqui, ômega n e o zeta, a partir dos outros 2 fórmulas. Eu posso utilizar tempo de pico e ultrapassagem percentual, posso usar tempo de acomodação e ultrapassagem percentual, posso combinar essas fórmulas, esses critérios, tá? Para obter os coeficientes da FT. Eu quero destacar aqui que sempre eu tenho que utilizar 2, ou é o tempo de pico e a ultrapassagem, ou é o tempo de acomodação e a ultrapassagem, tá? Porque a partir desses 2 eu vou tirar os demais. Bom, do tempo de pico aqui, ó, eu posso então obter o ômega n. Então, se eu isolar o ômega n aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Da fórmula da ultrapassagem percentual, eu vou isolar o amortecimento, tá? E é sempre assim. Eu sempre vou acabar utilizando essa fórmula da ultrapassagem, porque não tem como tirar o amortecimento das outras. Então, eu vou obter o amortecimento da ultrapassagem e, conhecendo o amortecimento, eu encontro o ômega n do tempo de pico, tá? Ou no tempo de acomodação eu poderia fazer também, tá? Mas nesse caso aqui eu vou usar o tempo de pico. Então, o ômega n eu tiro facilmente, tá? Vai ser π sobre tempo de pico vezes 1 menos amortecimento ao quadrado. E o amortecimento eu tiro da ultrapassagem percentual, tá? Então, basicamente, eu pego a fórmula da ultrapassagem percentual, onde eu tenho apenas o amortecimento como variável, tá? Observe que eu não tenho ômega n, eu tenho apenas o amortecimento e trabalho com ela, tá? Então, o P sobre 100, tá? Eu vou passar esse 100 para baixo do P. Eu quero fazer o quê? Eu quero isolar o amortecimento aqui, ó, nessa fórmula da ultrapassagem percentual. Então, eu vou trabalhar esses termos aqui de forma que eu possa fazer isso. Então, eu baixei esse 100 para baixo do P, mantive o que estava na direita. Para eliminar esse exponencial, eu aplico o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, tá? Nos dois lados. Então, vou ter ln de UP sobre 100 igual a ln da exponencial do menos amortecimento vezes π sobre raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado. Passo então pela propriedade logarítmica aqui, ó, eu passo esse termo o expoente dessa exponencial para antes do logarítmico, dessa forma, e fico com o ln de e. ln de e é unitário, tá?
Isso aqui eu posso trocar por 1, então vou trocar por 1 unitário, tá? E aí eu fico com essa manipulação que tem que ser feita agora de forma a isolar o amortecimento. Então o que é feito nesse caso aqui, ó? Foi passado o ln foi multiplicado e invertido esses dois termos, e aí eu fico com raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado igual a menos amortecimento π sobre ln de 100 vezes ln de up sobre 100. Para eliminar a raiz correspondente ao lado esquerdo da equação, nesse ponto aqui, eu faço, elevo ao quadrado dos dois lados, tá? Elevo ao quadrado dos dois lados, corto a raiz, daí, que era o objetivo disso tudo. Fico com 1 menos amortecimento ao quadrado, igual a amortecimento ao quadrado, π ao quadrado, tá? Aqui eu tenho que elevar tudo ao quadrado, inclusive esse menos aqui, ó, eu transformo em mais, porque eu levei ao quadrado, tá? Então, elevando ao quadrado em cima e embaixo, aqui eu tenho esse termo. E agora eu procedo para de forma a isolar o amortecimento ao quadrado. Então, saindo daqui de baixo agora e continuando aqui em cima, tá, pessoal? O que foi feito aqui? Foi passado então o que está no denominador multiplicando o que antes era raiz, tá? Então, ln de up ao quadrado vezes 1 menos amortecimento ao quadrado é igual a amortecimento ao quadrado π ao quadrado. Manipulando aqui agora de forma que sejam então aplicada a distributiva aqui nesse termo, tá? Aqui e aqui. E agora, de forma a isolar, tá? O amortecimento ao quadrado, eu combino esses termos todos aqui, ó. Combino esses termos aqui do amortecimento ao quadrado de forma a isolar o amortecimento. Então, o amortecimento ao quadrado multiplicado por esse colchetes aqui é igual a ln de up sobre 100 ao quadrado. Logo, isolando o amortecimento ao quadrado, eu passo isso aqui dividindo, tá? O lado da direita da equação. E eu tenho essa expressão que eu destaco nessa linha. Para eliminar a raiz aqui, então eu aplico raiz nos dois lados, obviamente. Então eu tenho o amortecimento dado por mais ou menos raiz de ln up ao quadrado sobre 100 sobre ln up ao quadrado sobre 100, up sobre 100 ao quadrado, na verdade, mais π ao quadrado, tá? E aí nós temos o seguinte, ó, como nós não temos amortecimento negativo, nós vamos desprezar o sinal negativo dessa raiz, ficando apenas com um sinal positivo. E a partir então dessa fórmula, eu consigo encontrar o amortecimento para um sistema dada ou como dado do exercício a ultrapassagem percentual. Então eu substituo a ultrapassagem percentual nesses dois pontos e encontro qual o amortecimento correspondente, tá? E a partir desse amortecimento eu posso ir lá na fórmula do tempo de pico e encontrar a frequência natural. E é isso que nós vamos fazer, tá? Para esses dois valores, essas duas fórmulas aqui desenvolvidas, tá? Nós vamos encontrar então no próximo exercício uma função transferência. Opa, desculpa, pessoal. Nós vamos obter uma função transferência, esse seria o exemplo em questão, tá? Obtendo uma função transferência que apresente os índices de desempenho de tempo de pico de 0,5 segundos e ultrapassagem percentual de 10%. Então, para eu obter a função transferência, eu vou trabalhar com a função transferência padrão. A função transferência padrão trabalha com os valores de amortecimento e frequência natural. Então, eu vou partir das fórmulas aqui, ó, dessa fórmula aqui, eu vou encontrar o amortecimento que conduz a 10% de frequência de ultrapassagem percentual, e com a outra fórmula eu vou encontrar a frequência natural correspondente a esse exercício. Então, substituindo a ultrapassagem percentual do exercício na fórmula que foi obtida aqui, que eu reescrevi ela aqui embaixo, tá? Substituindo 10% no valor do UP. UP é percentual, então eu sempre tenho que entrar nesse valor de UP com o valor já em percentual, tá, pessoal? Então eu substituo basicamente o valor em percentual, 10% aqui,
e 10% aqui e calculo. Então jogo na calculadora tudo isso, eu tenho um amortecimento de 0,5912, tá? Conhecendo agora o amortecimento que eu obtive a partir dessa fórmula e o tempo de pico, eu volto lá na equação do tempo de pico que eu fiz anteriormente, desenvolvi ela, ó, conhecendo o amortecimento e o tempo de pico, eu calculo a frequência natural. E aí nós vamos obter então, reescrevendo, pessoal, desculpa aqui, pessoal, reescrevendo aqui, ó, frequência natural é dada por π sobre tempo de pico, que multiplica 1 menos amortecimento ao quadrado. Então, π sobre tempo de pico do exercício é 0,5, 1 menos amortecimento ao quadrado, amortecimento encontrado anteriormente, 0,5912, e eu vou ter um ômega-n de 7,7901. Se eu conheço o amortecimento e a frequência natural que conduzem ao tempo de pico de 0,5 e 10%, tá? Eu posso montar a minha função transferência padrão, que tenha essa característica. E eu sei que se eu aplicar um degrau unitário nessa função transferência, eu vou ter 10% de ultrapassagem e 0,5 segundos de tempo de pico. Então, a função transferência padrão para nós é o ômega-n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega-n s mais ômega-n ao quadrado. Substituo aqui, ó, o ômega-n é 7,7901, 7,7901 aparece aqui e aqui também. E o zeta é 0,5912. 0,5912. Bom, é óbvio que se esse zeta é menor do que 1, eu espero que o sistema tenha uma boa oscilação. Tá? 0,5912, 0,6 praticamente. Se nós observarmos 0,6 lá na tabela, aquela que foi dada anteriormente, aqui, ó, amortecimento 0,6 aqui, ó, eu tenho uma ultrapassagem percentual de aproximadamente 10% aqui, tá? Eu vou passar em 1,1 praticamente. Então eu espero que essa minha resposta tenha uma ultrapassagem percentual de 10%. Que é, pessoal, justamente a ultrapassagem percentual solicitada no exercício. Então ali naquele gráfico que eu mostrei agora para vocês, a gente viu que 0,6 corresponde a 10%, ou seja, 0,5912 e 0,6 de amortecimento corresponde a 10%, tá? Beleza. E aí, fazendo isso aqui, nós obtemos, então, efetivamente, tá? Fazendo esse produto de todos esses termos aqui da função transferência padrão, nós obtemos a função transferência correspondente, tá? Que vai conduzir a essa resposta típica, tá? Onde nós temos o amortecimento de onde nós temos a ultrapassagem percentual de 10% e tempo de pico de 0,5 segundos. Como é que nós vamos ver se isso aqui está certo, tá, pessoal? Basicamente, jogando na simulação. Então, eu joguei numa simulação do Scilab aqui, ó, essa função transferência, basicamente, tá? 60,69 sobre s ao quadrado mais 9,211 s mais 60,69. Apliquei um degrau unitário e observei a curva de saída, tá? Então, observem aqui, ó, a curva de saída dessa simulação, o y, então, que seria a variável de saída, ele tem essa característica, tá? Então eu dei o degrau unitário foi dado em 1 segundo, aqui eu já vou mostrar para vocês como fazer isso, né? O degrau unitário foi dado em 1 segundo, ou melhor, em 0 segundos, e aí aqui dá para ver que o valor final vai estabilizar em aproximadamente em 1, tá? Quando o tempo tende a infinito, vai estabilizar em 1. Estou tentando tracejar aqui. E o tempo de a ultrapassagem percentual deve ser 10% aqui, correspondente a 1,1 aqui no valor da escala. Bom, dando um zoom aqui, pessoal, ó, eu dei um zoom aqui nessa região, nesse gráfico, e aí eu vou ter exatamente o pico dessa resposta de saída aqui, ó, quando o tempo for 0,5 segundos, que é um critério de desempenho, ou seja, o tempo de pico foi alcançado, tempo de pico de 0,5 segundos, e o valor máximo acima do valor final aqui, ó, é 1,1. O valor final, o valor com que o sistema estabiliza em regime permanente é 1. Então 1 seria 100%, tá? 1,1 quer dizer que o sistema passou 10% acima do valor final, tá? Porque 1 é 100%, 0,1 que é o valor que o sistema teve acima do valor final seria uma ultrapassagem correspondente de 10%.
Tá bem, pessoal? Bom, pessoal, eu deixo como exercício para vocês, tá? Fazer a mesma coisa que foi feito agora, tá? Então, a partir dos índices de desempenho, tá? De ultrapassagem percentual, tempo de pico e alguns exercícios, eu coloquei tempo de acomodação também, obtenham as funções de transferência e confirmem via simulação, tá? Então, primeiro obtenham um GDS correspondente a esses critérios de desempenho e testem no Silab se esses critérios de desempenho foram alcançados. Eu vou emendar aqui nesse vídeo para vocês uma breve simulação no Silab, tá? Então vou inclusive fechar essa aqui, ó. Então quando vocês abrirem o Silab lá no computador de vocês, vai aparecer essa tela, tá? E aí vocês venham aqui nessa janelinha, ó. Nessa janelinha que parece um gráfico, X-coça aqui. E aí vai aparecer a janela de trabalho e a janela com os elementos que vocês vão utilizar. Então, para esse caso aqui, basicamente vocês peguem e arrastem esse elemento CLR, que é a função transferência, tá? Arrastem também esse gráfico CSScope aqui, CScope, e arrastem a função degrau de entrada, e arrastem também o reloginho, que diferentemente do Simulink, para quem for fazendo Simulink, pode fazer nos dois, da minha parte não tem problema nenhum. Tem que ter esse reloginho no Silab. E aí basta ligar os pontos aqui, pessoal. Ó, liga a entrada na função transferência, liga a saída no gráfico e liga o reloginho. E aí no gráfico, vocês aqui na função transferência, vocês coloquem o que vocês quiserem. Por exemplo, vamos repetir um exemplo aqui que foi feito no exercício, tá? Vamos pegar um exemplo anterior. 25 mais sobre s ao quadrado mais 3s mais... então, o numerador é 25. O denominador vai ser s ao quadrado mais 3s. Opa, botei um S maiúsculo, tá? Tem que tomar cuidado para usar. Eu não sei se funciona com S maiúsculo, na verdade, mas eu vou colocar o S minúsculo. S ao quadrado mais 3s, 3 vezes s. Cuidado aqui, pessoal, se tiver um número com vírgula, tá? Usem ponto, tá? Porque esse software foi feito para trabalhar com ponto, tá? Mais 25. Então, dando um OK, vai aparecer a função transferência. Vocês podem clicar no bloco e dar uma arrastada para ficar maior um pouco, para ficar mais fácil de visualizar a função transferência, tá? Aqui tá, função transferência s ao quadrado mais 3s mais 25, tá? Aí como configuração aqui, basicamente, vocês têm que ter uma ideia do tempo desse sistema, que esse sistema vai levar para entrar em regime, tá? Então, o tempo de pico aqui, ó, se é 0,6 segundos, e o tempo de acomodação 2 segundos, vocês simulem no máximo 5 segundos esse negócio aqui, tá? Como é que vocês vão fazer isso, tá? Eu recomendo vocês irem direto no... A única coisa que vocês têm que mexer aqui, ó, nessa configuração e colocar o tempo máximo de simulação. Então, 5, que é os 5 segundos. Basicamente isso que tem que fazer. E aqui eu não vou mexer no reloginho por enquanto para vocês observarem que nós teremos problemas se nós não ajustarmos essa tela, essa caixinha, tá? Que por exemplo aqui apareceu o gráfico, tá? Vocês dão um outscale aqui, ó. Quando vocês derem um zoom, tá? Vocês cliquem nessa lupa e aí cliquem uma vez e cliquem de novo, tá? Aí aparece o que? Aparece a forma de onda, só que ela está meio quadrada. O que aconteceu? O intervalo de integração da simulação, ou de discretização da simulação, está muito alto, tá? Aonde que eu acerto isso? Eu acerto isso no reloginho, tá? Então, se vocês derem um zoom aqui, vocês vão ver que essa curva está meio quadrada, tá? Ou seja, eu tenho que diminuir o passo da minha discretização, que vai corresponder à integração também na equação diferencial. Onde que eu faço isso? Aqui no período. Então vocês coloquem 0.001, eu estava utilizando 10 Hz, aqui eu vou usar 1000 Hz, tá? Basicamente isso. Acontece que a simulação pode demorar um pouquinho, mas não tem problema, tá? Não vai ser um exagero de tempo. Dei um zoom aqui. Agora vocês podem dar novamente o zoom e vocês observem que a forma de onda está praticamente contínua no tempo aqui, tá? E vocês conseguem enxergar basicamente o que foi proposto na simulação,
que era encontrar o tempo de pico e a ultrapassagem percentual, tá? Então, como é que eu calculo isso? Como é que eu gero essas... Bom, a primeira curva que foi obtida aqui nessa simulação é essa mesma aqui, ó. Então, dessa curva aqui, ó, na simulação eu trabalhei um pouco em cima dessa curva. Só que o que foi feito aqui? Nesse caso, o gráfico, o degrau começou em 0 segundos, tá? E aqui começou em 1 segundo. Por que está começando em 1 segundo? Porque é padrão do Silab aplicar o degrau, o valor final, ele vai passar de 0 para 1, ou seja, eu vou aplicar um degrau de 0 para 1 no tempo de 1 segundo. Então é normal o Silab ou o Simulink sempre começarem dessa forma, tá? Ou seja, o degrau é dado em 1 segundo. Mas eu coloquei 0 segundos na minha simulação. Eu vou repetir a simulação para vocês verificarem. Então agora eu vou dar meu degrau em 1 segundo. E aí vocês cliquem aqui, ó, e ele dá um autoscale na janela e vocês observem que eu estou tendo a mesma curva aqui, ó, tá? Outra coisa também, ó, botem esse tempo em 0, que vai ser o tempo onde eu vou começar a plotar, tá? Então a partir de 0 segundos eu já vou começar a plotar. E aí não vai ficar esse espacinho branco aqui que está aparecendo, tá? Então, continuando a simulação. Observem agora que eu tenho uma simulação a partir de 0 segundos, mostrando a mesma curva que eu apresentei em aula. Bom, eu vou dar um zoom agora aqui para vocês observarem, ó, a questão do tempo de pico. Ó. Dar um zoom, o zoom é aqui. Clica uma vez, define a janelinha, clica de novo. Se quiser dar outro zoom ainda, tá? Clica de novo, clica mais vezes, clica de novo. E aí nesse balãozinho aqui, clique no balãozinho e clique em cima da curva para observar o valor, tá? Então o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho o tempo de pico de 0,66 segundos. Se eu arrastar para cá um pouquinho, vai aparecer 0,65, 0,66, tá? Então o valor máximo está em 0,659 aqui, o x, que é o tempo, ó, correspondente ao calculado, e o valor que ele ultrapassou, ele passou de 1 para 1,37, tá? Então seria 37,1%, tá? Basicamente 37,1%. Tá bem, pessoal? Que foi o mesmo valor que eu encontrei na minha simulação. Tá um pouquinho diferente aqui, ó. Talvez se eu diminuir mais o meu tempo de integração, vai chegar no 37,2. Mas então essa seria a forma de simular no Silab. Eu posso gerar quantos balõezinhos eu quiser aqui dentro dessa figura, ó. E se eu clicar com o botão direito do mouse, eu apago os balõezinhos. Clicar em cima do balãozinho, eu apago o balãozinho. Se eu quiser diminuir a figura aqui também, ó, eu dou um autoscale aqui, tá? Eu posso editar também os eixos, tá? Aqui fazendo a edição dos eixos. Eu não vou falar isso agora, tá? Mas vocês podem depois mexer e de forma a aprender mais sobre isso. Tá bem, pessoal? Não esqueçam de fazer a atividade que eu deixei aqui, tá? NA5, talvez eu peça isso aqui como trabalho avaliado também.